Hoje nós vamos falar sobre o renascimento comercial. Ele ocorreu entre os séculos X e o comércio de uso de moedas estavam praticamente limitados à pequena camada da aristocracia feudal, que comprava artigos de luxo, todos eles vindos do Oriente. A maioria desses produtos eram valiosos e adquiridos de Constantinopla. Muito bem. O que nós temos aí? Que a maioria desses mercadores de Veneza revendiam esses produtos aos nobres europeus. Bom, mas a maior parte da população europeia era constituída de camponeses que nada compravam. Ela sempre produzia seu próprio alimento, vestuário e, se necessário, trocavam mercadorias entre si. A partir do século XI, o comércio se torna a aumentar. E nós temos um vigoroso impulso estimulado pelo aumento da população e da produção agrícola. Temos também a questão das cruzadas, que vão dar um forte incentivo ao crescimento do comércio. Os europeus vão entrar em contato com artigos refinados do Oriente. As navegações do Mediterrâneo deixam de ser exclusivas dos muçulmanos. E os mercadores venezianos começam a fortalecer as relações comerciais com o Oriente. Muito bem. E aí se destacam as cidades italianas, Gênova, Pisa e as alemãs, Breca e Lübeck. Muito bem. Os mercadores do norte e do sul da Europa atravessaram o continente para negociar seus produtos nas feiras. Essas feiras elas geralmente eram em locais estratégicos. Ela atraía muitos compradores de várias regiões. As mais famosas feiras elas aconteceram na região da Champagne, na França, e a maioria das pessoas, para proteger o seu negócio dos riscos de assalto, acidentes, naufrágios, eles sempre usavam o quê? As letras de câmbio, e no lugar das moedas, ouro e prata eram registradas com hábito em papéis, o que vai dar origem ao que nós conhecemos como promissórios. Muito bem. Esse comércio vai fazer surgir também os banqueiros, que vão ser os negociantes que vão trabalhar nas feiras. Eles vão trocar as variedades de moedas e estabelecer o valor para as mercadorias. E mais, o que eles vão fazer? Vão começar a emitir as letras de câmbio e de seguro. Pois bem, e a igreja, nesse período, ela está baseada naqueles preceitos bíblicos, ela vai proibir a usura. Porém, ela pode fazer a usura. Olha que coisa maravilhosa, né? E como os banqueiros eram judeus, eles se eximiam da proibição da Igreja Católica. Ou seja, a Igreja Católica não tinha como punir os judeus. Muito bem. Andando mais um pouquinho aí, com relação ao que nós estamos vendo aí, essa questão vai fazer com que o comércio comece a ficar mais aprofundado dentro da Europa, começando a desestabilizar o feudalismo. Ok? Bom, falando agora um pouco das catedrais desse período, da Baixa Idade Média, a maioria delas tem uma arquitetura bem definida. Os progressos técnicos, as ferramentas de ferro e o sistema de atrelagem dos animais permitiram extrair, talhar, transportar e ajustar a maior quantidade de pedras nos séculos XI e século XV. O que vai começar a cobrir as igrejas, abadias e catedrais. Inicialmente, as basílicas são construídas modelo do Império Romano. Por isso foi denominado romântico. O estilo arquitetônico das igrejas, lá do século XI, XII, o teto era a forma de abodada. Era sustentada por paredes grossas e maciças, reforçadas por pilares chamados de contrafortes. Eram espessas paredes e faziam poucas aberturas para iluminação e ventilação, o que resultava num aspecto de simplicidade e solidez dessas igrejas. Muito bem. As igrejas românticas geralmente eram sombrias. Suas paredes eram decoradas com tapeçaria, afrescos e mosaicos. Essa decoração tinha a finalidade de embelezar, mas também de ensinar a religião, por meio de imagens, já que a população não era letrada. Muito bem. No século XII, a arquitetura romântica passou por uma importante mudança, uma inovação técnica, o arco ogival, que permitiu a construção de igrejas muito altas, com paredes estreitas e grandes janelas. Nascia aí então a arte gótica.
com ela a época do ouro de construção dessas catedrais europeias. Os bispos eram ajudados pelos burgueses, que rivalizavam para construir as catedrais. Cada cidade pretendia ter sua catedral como símbolo para ostentar sua riqueza e prosperidade. Por isso, fazia com que muitos viajantes pudessem vir ver essas torres imponentes, o que vai melhorar o comércio. O interior das catedrais góticas acomodava toda a população da cidade e os habitantes das aldeias vizinhas. A maioria eram cheios de vitrais coloridos de cenas religiosas, retratando episódios da vida cotidiana. A construção da catedral gótica levava dezenas ou até centenas de anos. Homens, mulheres de cidade participavam das obras. As pessoas se reuniam e se sentiam responsáveis pelo projeto e desejavam que a igreja fosse a mais bela e a mais imponente. Além de ser a casa de Deus, a catedral era também a casa do povo, porque nela circulavam, dormiam, levavam-se animais para serem benzidos, tratavam-se de negócios e refugiavam-se dos períodos de calamidade. Bom, vamos falar um pouquinho aí agora sobre a educação nessa época aí. A educação era para poucos e era só para os pais dos nobres e que estudavam. A maioria era marcada por influência da igreja, que ensinava basicamente o latim e outros doutrinas religiosas entre as táticas de guerra. Grande parte da população medieval era analfabeta, não tinha acesso a livros. A arte medieval também era fortemente marcada pela religiosidade da época. As pinturas retratavam sempre passagens bíblicas e ensinamentos religiosos. As pinturas medievais, os vitrais das igrejas, era uma forma de se ensinar sobre religião para a população. Podemos dizer que a cultura em geral medieval foi fortemente influenciada pela religião. Na arquitetura vai se destacar os castelos e as igrejas catedrais, principalmente com seus estilos góticos. A Igreja Católica, que vai surgir durante o Império Romano, durante toda a Idade Média, ela vai se consolidar como a mais importante instituição da Europa Ocidental. Naquela época não havia quem duvidasse da existência de Deus. Pois bem, ser católico era tão natural quanto o ato de respirar. A partir do século XV, os europeus vão levar a sua cultura para diversas regiões do mundo. Dentre esses valores estava o catolicismo, que foi assim um exemplo. O Brasil tornou-se a maior nação católica do mundo. Haja visto que ele foi colonizado por Portugal, que era uma forte tendência católica. O principal poder espiritual temporal na Europa durante a Idade Média da Igreja Católica, além de ser uma unidade de instituição com ramificações em todas as regiões e lugarejos, ela possuía muitas terras e riqueza, e era obedecida e temida por quase todo mundo, porque ela tem aí já nesse período o seu próprio exército, que é a Inquisição. Bom, sobre a igreja, ela chegou a possuir mais de um terço de todas as terras da Europa Ocidental. A origem dessas acumulações é o que eu já expliquei atrás aí. São as polêmicas vendas, né, de perdões. Alguns vão apontar o complexo sistema de cobrança de impostos ou indulgências como a principal origem desses bens da igreja. Bem, na verdade, o dízimo, né, os 10%, e principalmente a proibição dos padres de se casar, vai fazer com que não haja separação do patrimônio da igreja. Muito bem. Junto com toda essa riqueza que a igreja acumulou, tem a cultura e o conhecimento, que ela se apoderou e ela vai fazer com que todas as pessoas agora sigam os seus ensinamentos, de acordo com os seus preceitos. E isso vai ser basicamente por 1000 anos. Pois bem, o que a gente pode dizer mais sobre isso aí? Uma das grandes conceitos que a igreja vai fazer é impor seus valores e crenças na Europa. Ela vai ter uma atmosfera de religiosidade que vai manifestar o cotidiano das pessoas. Então, assim, vai fazer com que as pessoas comecem a ser, literalmente, vamos dizer,
capachos da igreja. Por quê? A igreja vai saber de todos e de tudo, porque todo mundo é obrigado a se confessar. Se você é obrigado a se confessar, logicamente a igreja vai saber de todos os seus pecados e todos os seus problemas. Então ela pode trabalhar em cima disso aí, como ela trabalhou. Então o poder da igreja é tão grande nessa época que vai aparecer os hereges. E esses hereges, muitas das vezes, vão terminar com as suas vidas na fogueira. Porque vai se dizer que esses hereges são pessoas que são possuídas pelos demônios e precisam ser purificadas. Então, de vez em quando eu brinco, né, que elas são convidados para um churrasco. E esse churrasco, o que vai ser assado? Esse próprio herege. Muito bem. Sobre esse período aí, o que a gente tem para falar sobre essa questão aí é isso aí. Então a gente fica por aqui e espero que vocês tenham aprendido mais um pouquinho sobre essa parte da história aí, que é a Idade Média. Obrigado.